A civilização maia fascinou as pessoas desde o seu misterioso colapso no século IX. Por volta de 850 DC, após séculos de prosperidade e domínio, os maias começaram a abandonar as suas grandes cidades. Em menos de 200 anos, a civilização foi reduzida a uma fração da sua antiga glória. Incrivelmente sofisticados e extremamente estranhos ao mundo moderno, os maias acreditavam que o universo era composto de 3 partes: a Terra, Cabe, o céu, Can, e o submundo, Xibalba. Eles também tinham um panteão de deuses relacionados a todos os aspectos da vida. Alguns historiadores estimam que existiam mais de 200 deuses no total, e neste vídeo veremos alguns deles. Número 1. Itzamna. Este deus foi considerado uma das divindades maias mais populares do panteão pré-colombiano. Ele foi designado como o Rei do Céu, Noite e Dia. Na narrativa mítica, o seu domínio sobre estes vastos domínios é alimentado pelo conhecimento inato e até arcano, em oposição à força sobrenatural e à realeza inquestionável. Para tanto, era frequentemente retratado como um velho desdentado, de comportamento gentil, nariz adunco, olhos grandes e chapéu cilíndrico, aludindo às suas qualidades de liderança. Em alguns casos, ele é apresentado como filho do poderoso mas caprichoso deus criador, Hunab-Ku, que causou inundações para exterminar a raça humana. Em contraste, Itzamna é apresentado como uma antítese de seu pai, pois ajuda os antigos maias a inventar a escrita, os sistemas de calendário sagrado, a agricultura, a ciência e a medicina maia. Isto sugere que, miticamente, Itzamna também desempenhou o seu papel na criação dos seres humanos. Simplificando, ele foi visto como um herói cultural, que lançou as bases para uma civilização que mais tarde floresceria. Itzamna também é identificado como o marido de Ixchel, e juntos foram venerados como o casal que deu à luz toda uma geração de deuses poderosos. Curiosamente, em termos de etimologia, Itzamna significa lagarto ou peixe grande na língua maia, com o prefixo itz, também aludindo à divindade, predição, e até bruxaria em outras línguas mesoamericanas associadas. Para tanto, Itzamna também tem outros nomes, incluindo Kukulkan, e sendo retratado como uma cabeça de serpente emplumada ou mesmo como uma criatura híbrida, com características humanas e de lagarto. Número 2. Ixchel. Era uma importante divindade feminina no panteão maia, muitas vezes chamada de Rainha do Arco-Íris. A deusa está associada à lua, ao clima, à fertilidade, aos filhos e à saúde. Na narrativa mítica, ela foi associada ao seu duplo aspecto. Como deusa, ela foi representada como uma jovem e bela sedutora que defende a fertilidade, o casamento e o amor. A este respeito, ela foi associada aos ciclos lunares e aos coelhos, e frequentemente recebia epítetos como Ishik-U ou Senhora da Lua. Historicamente, a eminência da divindade como uma das deusas importantes pode ser discernida a partir de suas representações em obras de arte e centros de culto. Para tanto, os maias possivelmente fizeram uma peregrinação pelo Caribe em canoas cerimoniais até um de seus templos na ilha de Cozumel, hoje ruínas de San Gervásio. Por outro lado, ela foi representada como uma velha murcha, que tinha o poder de criar e destruir a terra. Contada entre os deuses poderosos do panteão maia, a deusa também era representada com garras, presas e um corpo vermelho, adornado com símbolos de morte e caveiras. E esta encarnação era chamada de Xactxel, ou arco-íris vermelho. Número 3. Kinich-Ahau. Kinich-Ahau era o nome do deus sol dos maias yucatecas, ou seja, do povo maia de Yucatán. Curiosamente, em alguns casos, dada a sua associação com um elemento do céu, o deus maia também é considerado um aspecto de Itzamna, o referido governante dos céus. Numa narrativa mítica, Ixchel, a deusa da lua, impressiona-o ao usar um vestido de tecido fino, e os dois acabam por se tornar amantes, embora a sua relação mais tarde se torne tumultuada. Quanto às representações, Kinich-Ahau, condizente com seu status real, era frequentemente retratado com nariz adunco, grandes olhos quadrados
e até barba. E como outras divindades maias comparáveis, o grande deus também foi retratado de forma diferente em alguns códices, como um homem velho com dentes tortos. Por incrível que pareça, também foi associado à onça pintada na cultura maia, pois se acreditava que o deus Sol se transformava no predador felino à noite. Além disso, ele também foi reverenciado como o deus padroeiro da unidade do dia e do número 4. Número 4. Shak. Shak era a divindade maia da chuva, o que fez dele uma figura muito importante na civilização agrícola do povo maia. Além disso, ele também era reverenciado como o deus dos trovões e das tempestades, com um motivo particular, baseado em um mito que sugere como ele golpeava as nuvens com machados de jade para causar chuva. Tais ações poderosas alimentaram as diversas culturas, especialmente o milho, que muitas vezes é atribuído como um presente de Shak ao povo maia, depois que ele descobriu a planta dentro de uma rocha, e estimularam o ciclo natural da vida em termos de regeneração. Agora, em termos de história, vale a pena notar que Shak provavelmente desempenhou o seu papel simbólico nos sacrifícios humanos realizados pelos sacerdotes maias no topo dos templos das pirâmides. Alguns dos atendentes que restringiam as vítimas poderiam até ter se vestido de Shak para representar os 4 pontos cardeais. Nos mitos da cultura maia, ele é apresentado como o irmão do deus do sol Kinit Ahau. E enquanto esses irmãos eram próximos, Shak se apaixonou pela bela esposa de Kinit Ahau e, consequentemente, sofreu punição por seu relacionamento imoral. Para esse fim, poucas lendas maias contam como a chuva é produzida quando Shak clama por arrependimento. Muitos reis maias eram reverenciados como fazedores de chuva, ressaltando seu forte relacionamento com Shak. Curiosamente, apesar de serem os deuses da chuva, acreditava-se que Shak não habitava nos céus, mas nas profundezas de cavernas e cenotes. Número 5. Yun-Simil. As coisas ficam um pouco complicadas quando se trata do alcance mítico dos deuses maias da morte. A razão é que existem algumas divindades associadas ao aspecto da morte. Yun-Simi, também conhecido como o Deus sem carne, adotando o estado de decomposição, era representado com sua máscara esquelética, barriga protuberante, cheia de matéria em decomposição, corpo adornado com ossos e sem pescoço adornado com órbitas sem olhos. Em algumas narrativas, ele governa os 9 mundos subterrâneos conhecidos como Mitnal. Dentro deste reino infernal, Yun-Simil tem um prazer sádico em extinguir a própria essência das almas, torturando-as com fogo e água. Curiosamente, sua contraparte, ou outro aspecto, Aput, apesar de seu ar mortal, tem alguns elementos cômicos, ou escatológicos, alguns envolvendo flatulência e o ânus. Número 6. Yun-Cax. Conhecido como o Senhor das Florestas, ele estava possivelmente entre os mais jovens deuses e deusas maias. A divindade, como o próprio nome sugere, era provavelmente reverenciada como guardiã da floresta e protetora da vida selvagem, tanto da flora quanto da fauna. Muitas vezes retratado com um elaborado cocar de milho e potes de espigas de milho nas mãos, ele era possivelmente adorado tanto por agricultores quanto por caçadores. A ligação anterior alude a como o deus maia também era reverenciado como uma divindade da agricultura, tanto que muitos ofereciam seus primeiros frutos à divindade da floresta. Quanto a este último, os caçadores tinham que oferecer orações e rituais especiais pedindo permissão e orientação de Yun-Cax, especialmente ao caçar veados. Número 7. Hun-Hunappu. Ele foi reverenciado como uma figura trágica na religião maia, que era mais importante culturalmente por causa de seus 2 filhos, os heróis gêmeos Hunahpu e Ixbalanque. Na história mais notável, Hun-Hunappu e seu próprio irmão foram enganados pelos deuses maias da morte para um jogo de bola e depois sacrificados. Sua cabeça estava pendurada como um troféu em uma abóbora. No entanto, a cabeça de Hun-Hunappu, que ainda tinha a sua sensibilidade divina, cuspiu numa jovem que passava, impregnando-a com a sua saliva. Posteriormente, ela deu à luz os heróis gêmeos Hunahpu e Ixbalanque, que vingaram seu pai derrotando os deuses do submundo. Infelizmente, os gêmeos não conseguiram ressuscitar o pai depois de recuperar a cabeça. No entanto, simbolicamente, os maias acreditavam que Hun-Hunappu renasceu como milho. Número 8. Huracan. Residindo no céu infinito, acreditava-se que Huracan, ou Coração do Céu,
Como um dos principais deuses maias, era a força primordial desencadeada pelas divindades duais. Os deuses criadores precisavam desta força caótica para esculpir a ordem da criação e sua manifestação no plano físico. Em suma, Huracan foi considerado o ser antitético cuja essência e comportamento, ironicamente, levam à sobrevivência da vida. Um exemplo pertenceria a uma narrativa mítica que supõe como foi o furacão quem enviou um grande dilúvio para exterminar uma geração inteira de humanos e invocar a Terra para a renovação da vida. Dado o seu imenso poder e origens caóticas, era frequentemente associado a relâmpagos, ventos e tempestades, sendo os primeiros frequentemente percebidos como uma manifestação tanto do fogo quanto da fertilidade. Curiosamente, em alguns contos, Huracan é quem abriu as montanhas com seu relâmpago para revelar a semente de milho escondida, o que levou às proezas agrícolas do povo maia. Quanto às representações, o deus maia da tempestade era representado com um nariz ramificado e uma perna que se transformava em cobra na ponta. Número 9. Ixtab. Incrivelmente, o Códice de Dresden contém uma imagem relativamente gráfica de uma mulher morta, ou desmaiada, com uma corda em volta do pescoço pendurada na faixa do céu celestial. E esse motivo mítico é muitas vezes percebido como representando Ixtab, a deusa maia do suicídio. No entanto, numa inspeção mais detalhada do Códice de Dresden, a imagem da mulher enforcada é retratada na seção que trata dos eclipses, e como tal, esta representação específica pode ter significado a ocorrência de um eclipse lunar. Quanto à outra hipótese, Ixtab poderia ter sido a versão feminina de Atab, um deus maia menor da caça, associado à captura ou ao engano. Consequentemente, sua contraparte feminina era possivelmente considerada o carrasco benevolente, que também estava associado à traição. Número 10. Akan. Frequentemente associado a bebidas alcoólicas, Akan era considerado um dos deuses maias que se deleitava com celebrações e bebidas barulhentas. Não é novidade que ele era o santo padroeiro do bauche, um coquetel mesoamericano feito de mel fermentado e da casca amarga da árvore blash. Essencialmente, Akan foi possivelmente percebido como o festeiro divino, espelhando assim seus homólogos gregos e romanos, como Dionísio e Baco. Os próprios maias podem ter considerado este estado de embriaguez mais próximo do deus padroeiro Akan. Houve até casos em que padres e funcionários ficaram chapados com outras substâncias, desde tabaco e sementes de hipomeia até cogumelos. Em alguns casos, Akan também foi retratado como amigo próximo de Kukok, o deus maia dos empreendimentos criativos, ressaltando também como o estilo artístico era visto como uma extensão das atividades recreativas. Número 11. Ek-Chua. Esta era uma divindade maia pós-clássica que era reverenciada como padroeira dos comerciantes e do cacau. Possivelmente também era percebido como o protetor dos viajantes entre os deuses maias, como pode ser percebido por sua representação com objetos como uma mochila e uma lança. Tomando as representações, geralmente era mostrado como uma divindade que tinha listras pretas e brancas, ou era completamente preta. Sua boca era delimitada por uma borda marrom avermelhada, enquanto seu lábio inferior era grande e caído. Na cultura maia, o cacau era tratado como moeda. Assim, por extensão, como deus comerciante, era visto como o padroeiro dos comerciantes de cacau e dos proprietários de plantações de cacau. Nesse sentido, muitos destes mercadores chegavam a realizar festas em homenagem ao deus comerciante, principalmente durante a colheita. Número 12. Kukulkan. Também conhecida como serpente emplumada ou Quetzalcoatl na mitologia asteca, as origens de Kukulkan remontam ao período pré-clássico tardio, como evidenciado pela representação do deus serpente encontrada no sítio Olmeca de Laventa. A estela, que data de algo entre 1200 e 400 AC, retrata uma cobra enfiando a cabeça por trás de uma pessoa. Representações mais elaboradas da versão da serpente são encontradas na pirâmide maia, de 6 camadas construída em homenagem ao deus, datada por volta do século 3 d.C. Incrivelmente, dada a diversidade de culturas na Mesoamérica e a natureza em constante evolução dos mitos e tradições, Kukulkan, como figura central, também foi retratado de formas que iam além da morfologia das cobras. Por exemplo,
Existem algumas representações de Kukulkan, datadas de cerca de 700 a 900 DC. Alguns deles possivelmente foram inspirados por governantes humanos que esculpiram seu legado por meio de influência e conquistas. A questão pode ser levantada: por que a divindade estava particularmente associada a uma cobra? Bem, segundo alguns estudiosos, a cobra em sua forma mais básica na cultura mesoamericana poderia ter representado a terra e a vegetação. O arqueólogo Carl Taube levantou a hipótese de que a serpente emplumada, em virtude da sua morfologia evoluída, pode ter sido associada à fertilidade e às intrincadas classes políticas da região. Número 13. Camazotz. Embora não seja exatamente considerado um dos deuses maias, Camazotz às vezes se fundia com entidades divinas. No entanto, este é o nome atribuído a criaturas humanoides semelhantes a morcegos, ou melhor, entidades semelhantes a vampiros, que são absolutamente perigosas e cruéis, tanto que um deles corta a cabeça de um herói mortal e depois brinca com a cabeça dele. Um jogo de bola horrível. Curiosamente, em termos de zoologia convencional, todas as 3 espécies conhecidas de morcegos vampiros são, na verdade, nativas do Novo Mundo. Portanto, não é nenhuma surpresa que seja a mitologia maia que traz à tona a lenda de uma criatura vampírica mítica. Mas a parte fascinante é que a lenda de Camazotz tem muitas semelhanças com as conhecidas histórias de vampiros de épocas posteriores. Nesse sentido, algumas narrativas descrevem este ser como uma entidade puramente maligna, com o único objetivo de causar terror. Não é novidade que em algumas representações, Camazotz foi retratado segurando uma faca de sacrifício em uma mão e um coração humano, ou vítima, na outra.